Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com as linguagens Python e SQL. Na aula anterior a gente conversou ali, a gente fez aquela decomposição das datas e agora a gente vai utilizar as colunas que nós criamos ali nas informações de data que a gente tinha. Então vamos voltar para o nosso notebook aqui, não vamos perder tempo. Nessa primeira parte aqui temos as informações de conexão. Então vou pular, porque a gente já cansou de ver isso daqui. A query que a gente executou, tem dúvida sobre a query? Aulas anteriores ali, só procurar no playlist ali que você vai encontrar a aula quando a gente estuda essa consulta aqui. Resultado da query aqui, a alteração que a gente fez aqui. Pessoal, tô passando batido aqui, porque na aula anterior, só voltar uma aula que a gente explica certinho isso tudo aqui. Então a alteração que a gente tem aqui, as colunas na decomposição, para criar essas colunas aqui. E aqui a gente vai começar a nossa aula, que a gente vai fazer análise de todos os dados que nós temos. Quais são os dias no somatório total, quais são os dias que a gente mais lucra. Então a gente vai separar ali o mês, não de um mês específico. A gente vai criar uma faixa ali do dia 1 ao dia 30, ou dia 31, que são os dias de todos os meses, e ver nessa massa de dados, dentre todos os meses, se tem algum dia que a gente tem um perfil de vendas maior. Perfil não, se a gente tem um padrão de vendas. Então a gente vai entender isso e utilizar a coluna que a gente criou, no caso a coluna dia. Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu limpar os outputs aqui e executar só esse daqui de novo, para a gente executar junto. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou pegando, criando um group by, e nem no SQL, fazendo um group by, baseado no dia. Então eu vou agrupar por dia, coluna dia que a gente criou, e qual a função que qual é o grupo, a função de agrupamento que a gente vai usar. A gente vai usar a função sum, a gente vai fazer uma somatória na coluna total price. Então a gente vai somar e agrupar essa soma por dia, dia do mês. Então, o resultado que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui no dia primeiro, a soma de todos os dias primeiros. No dia primeiro a gente tem ali 6.186 de venda. A gente tem no dia 15 aqui, soma de todos, 1.830. Então, olhando para isso, a gente vai montar uma série temporal para ver se a gente tem algum padrão, se tem algum período do mês que a gente tem mais vendas. Ok? É uma análise interessante que a gente pode ver. Então, vamos descer aqui que a gente já tem ela. Vou resetar o meu índice para criar um data frame. Resetou o índice, vê a diferença? Aqui a gente tem um índice zerado, começando no zero, evidentemente, que o Python começa no zero. O dia, então dia 4 a gente tem 4.293 dólares de venda. E agora eu vou montar o gráfico baseado naquilo que a gente trouxe aqui de cima. Então ele mostrou, e olha o que a gente tem aqui, Se fôssemos analisar este quadro, a gente percebe que a gente tem picos de venda. A gente tem picos de venda aqui entre o dia 5, dia 3, 4, 5 e 6. E temos outro pico aqui entre o dia 15 e o dia 20. E um padrão pequeno aqui, mas podemos utilizar aqui entre o dia 20 e o dia 25 a gente tem aqui. Mais interessante aqui, se nós fosse ver, vamos escolher um dia para a gente pôr a equipe na rua com mais voracidade, assim. A gente poderia escolher entre o dia 15 e o dia 20, que em tese são os dias que a gente tem maior recolhimento financeiro aí, né? Maior venda aí, maior quantidade de vendas aí. Ok, pessoal? O que mais que a gente tem abaixo aqui? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa abaixo. A gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui, só que aqui eu mudo. Ali a gente está usando o line plot. Perceba aqui, aqui nós estamos utilizando o line plot para montar uma linha, gráfico de linha. E aqui embaixo a gente está usando o bar plot. A gente vai montar um gráfico de barra. Vamos executar. Pronto, tem um gráfico de barra que agora a gente... Qual que é a diferença dos dois, pessoal? A gente aqui não tinha um detalhamento do eixo X, entendeu? Ele era um X, o
foi X categórico, né? Então agora que a gente já tem o número, então agora a gente consegue saber quais de fato foram os dias aí de mais venda. Então a gente tem 4, 5, 6 mais vendas no dia 6 e aqui é o dia 17 que a gente estoura de vendas aí, que é o dia que nós mais vendemos aí baseado. Isso, pessoal, não é um mês específico não, é a soma de todos os meses, ok? E embaixo aqui, ó, é um componente novo que a gente está usando tabelas formatadas, que é um item legal no Python que a gente pode fazer uma espécie de mapa de calor baseado em colunas. Então, por exemplo, ó, deixa eu fechar aqui, eu vou executar para vocês verem que a gente consegue formatar uma tabela no estilo de mapa de calor. Então ali, ó, o que a gente tem aqui, ó? Vamos olhar, a gente tem aqui os valores e a parte mais escura, então os mais fortes aqui, são as partes que a gente tem mais vendas ali. Então a gente tem, como a gente viu lá, dia 4, 5, 6, no dia 17, que a gente viu lá no nosso gráfico, né, que é o dia que a gente mais vende. Então essa é uma forma legal. E como que a gente fez isso? A gente usou tabelas formatadas aqui no post. Quando a gente utiliza o format aqui, a gente está passando que a gente quer só duas casas após a vírgula. E o CMAP aqui, que é a cor que a gente quer, a gente está utilizando o Reds aqui para ficar mais legal o nosso mapa de valor. E onde nós criamos tudo isso? A gente cria aqui, ó, no Style. Então a gente está usando as propriedades de um Style aqui para fazer a criação dessa nossa tabela. É uma forma de aparecer também, que a gente não chegou a ver tabela nesse curso. Então é uma forma também de mostrar as tabelas aqui mais formatadas e mais legíveis, de uma forma mais agradável para quem está fazendo a análise. Beleza, pessoal? Então essa foi uma aula onde a gente fez a análise aqui de vendas baseado numa coluna que a gente criou para mostrar aí a quantidade de quanto a gente consegue lucrar aí, quais são os dias do mês que a gente tem maior lucratividade aí, beleza? Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.